Pais queridos, esse arco que vocês estão vendo é exatamente por aqui que o Senhor Jesus saiu para ser crucificado. As imagens que vocês vão acompanhar a partir de agora é da Via Dolorosa. Por aqui o Senhor Jesus caminhou seus minutos derradeiros, seus minutos finais, carregando aquela cruz que Ele suportou por nós, para que nós pudéssemos hoje termos livre acesso a Deus. Português, espanhol, tedesco, francese, italiano. O Senhor Jesus percorreu este caminho, andou por aqui nos minutos que antecediam a sua crucificação. Milhares de pessoas do mundo inteiro estão aqui, católicos, evangélicos, cristãos, conhecendo os caminhos pelos quais o Senhor Jesus andou. Por este caminho, o justo se submeteu a uma grande humilhação. O justo a qual eu me refiro é o Senhor Jesus. Ele suportou tamanha desonra, tamanha humilhação, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, sermos salvos. Essas imagens que vocês estão vendo, dessas janelas, foi o lugar onde Pôncio Pilatos disse para as pessoas que queriam a condenação do Senhor Jesus que ele estava lavando as suas mãos do sangue inocente. Registros verdadeiros da palavra de Deus. Glorificamos ao Senhor por estarmos em Jerusalém, por estarmos nessas ruas, neste caminho que é conhecido como a Via Dolorosa, por onde o Senhor Jesus, por onde o Deus Filho, o Deus Todo-Poderoso, caminhou para cumprir o propósito o qual ele havia sido chamado, de salvar os perdidos, de resgatar novamente o homem, estabelecendo uma nova aliança em Cristo Jesus. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Para todos aqueles que nele creem, para todos aqueles que se voltam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que fez todas essas coisas. A palavra de Deus nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. A palavra do Senhor também declara que entre os céus e a terra não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, que é Cristo Jesus. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Porquanto, aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado por não crer no Filho de Deus. Tem um lá, que daí é católico. Tiraram meio, não sei porquê, talvez para reformar, eu não sei. Pronto? Pronto, vamos continuar. Quem for brasileiro, siga-me. Vocês estão observando que aqui, pelas ruas aqui da Via Dolorosa, nós vamos ver aqui muitas pessoas que caminham aqui e professam a sua fé. Temos os islâmicos, os muçulmanos, temos os católicos, temos os judeus, temos os evangélicos. E nós estamos caminhando aqui em direção ao local onde o Senhor Jesus foi crucificado, local que a palavra de Deus chama de Gólgota ou caveira, numa linguagem atual. E ali vamos visitar o sepulcro, onde José de Arimateia, um homem muito rico da época, um judeu muito rico da época, que cria em Jesus, que havia se convertido, ele cedeu aquele sepulcro para que o Senhor Jesus estivesse ali por 3 dias e por 3 noites. Louvamos a Deus, porque o Senhor cumpriu com a sua palavra quando predisse nos Salmos que o corpo do Senhor Jesus não veria corrupção. Este lugar onde você está vendo nesse momento é onde tiraram as roupas do Senhor Jesus. Estamos caminhando pela Via Dolorosa. Estamos caminhando pela história da palavra de Deus. O Senhor Jesus, pelo poder de Deus, foi ressuscitado. Ascendeu aos céus. Mas durante 40 dias, ele instruiu os seus discípulos. Ele instruiu os seus apóstolos, os 12 escolhidos, que andavam com ele, os 11 que permaneceram ao lado dele, porque um havia o traído, chamado Judas, como havia sido predito também na palavra de Deus, que um o trairia. E esteve com eles durante 40 dias, mais de 500 testemunhas o viram, como está relatado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, confirmando que o Senhor Jesus havia sido ressuscitado, porque a morte não poderia detê-lo, o sepulcro não poderia detê-lo, porque ele veio para resgatar o homem do pecado. Ele veio como Cordeiro de Deus para realizar o sacrifício perfeito. Ele veio para cumprir com a consumação do propósito de Deus. E após os 40 dias, ele deu uma ordem muito importante para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, como está registrado na palavra de Deus em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Esta ordem que o Senhor Jesus nos deu é uma ordem imperativa para todos. Estamos caminhando pela Via Dolorosa, estamos caminhando pelo mesmo caminho
pelo qual o Senhor Jesus andou. Minutos finais, e por aqui ele passou determinado, por aqui ele passou decidido a cumprir com o mandamento de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o seu rosto era como que de um seixo, como de uma pedra, determinado que ele estava em cumprir com o propósito de Deus, porque ele sabia que Deus o ressuscitaria. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele havia passado pelo Getsêmani, ele havia pedido ao Senhor para que, se fosse possível, tirasse dele aquele cálice. Todavia, fosse feita a vontade de Deus. E ele nos deixou o maior de todos os exemplos, de que melhor é obedecer ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Glorificamos ao Senhor por estarmos aqui. Ele nos deu uma ordem, assim como ele deu uma ordem também aos discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Imagens da Via Dolorosa, milhares de pessoas passando por aqui, e nós, como missionários, nós, como pregadores do Evangelho, estamos felizes com o Senhor. Estamos muito gratos a Deus por permitir que nós estivéssemos aqui para conhecer com os nossos olhos o que Deus fez através do Senhor Jesus. Sem o sacrifício de cruz, sem o sacrifício de Cristo na cruz, eternamente estaríamos perdidos. Eternamente estaríamos condenados, mas louvamos a Deus porque o Senhor Jesus consumou a obra de Deus na cruz, nos salvando, nos resgatando. Louvado seja o nome do Senhor.